Oi, sétimos anos, tudo bem com vocês? Tia Lívia veio aqui falar um pouco de ciências, porque na verdade eu vou colocar uma atividade no plural e eu gostaria que vocês assistissem essa aula para poder estar resolvendo os exercícios, tá bem? Eu vou falar de um assunto que a gente estava falando em sala de aula, porém o sétimo ano 1 está uma aula na frente, né? Eu consegui falar sobre um assunto no sétimo ano 1 que eu não consegui falar com o sétimo 2, mas o sétimo ano 1 também precisa estar ligado nessa aula para poder fazer os exercícios, tá bem? Eu tô com a minha apostila no módulo 5, página 291, e eu peço que vocês também peguem a apostila de vocês, tá bom? Título: Evolução e Transformação. Eu gosto muito desse assunto, eu acho que ele é de grande importância para a ciência, veio para trazer um monte de informação e é um assunto até polêmico um pouco, né? Mas vamos lá. A tia estava falando sobre criacionismo e transformismo, então eu vou falar um pouquinho, lembrando que é só uma revisão, tá? Isso, os 2 sétimos anos já viram com a tia na sala de aula, tá bom? O que prega o criacionismo? Criacionismo é a ideia que prega a Bíblia, na verdade, né? O que a Bíblia fala? A Bíblia e alguns outros livros sagrados de outras religiões. O que ela prega? Aí prega a ideia de que Deus é o criador de todas as espécies. Deus criou a tudo e a todos, tá? Isso é criacionismo. E aborda também a ideia de que as espécies foram criadas em determinado momento e elas se mantêm da mesma forma até hoje. Ou seja, essa espécie foi criada e não sofreu nenhuma modificação ao longo dos anos. Ou seja, ela se mantém da mesma maneira, fixas. Isso é o que? É o fixismo. A ideia de que uma espécie foi criada e se mantém da mesma maneira até hoje. Ou seja, ela não sofreu nenhuma mudança, nenhuma alteração, nenhuma modificação, tá? Agora, a ciência, ela veio para trazer outra ideia. O que prega a ciência? A ciência prega o evolucionismo ou transformismo, tá? A gente pode usar qualquer um dos termos. O que é o evolucionismo? O evolucionismo prega a ideia de que as espécies, elas surgem e elas sofrem modificações ao longo dos anos, ou seja, elas não se mantêm da mesma maneira, elas sofrem modificações ao longo de milhões de anos, tá? Então, criacionismo é uma coisa, é a ideia de que Deus é o criador de tudo e de todos. O fixismo, né, vem junto com essa ideia do criacionismo, que as espécies se mantêm da mesma maneira, desde que foram criadas. E o evolucionismo é a ideia que prega a ciência mesmo, que diz que as espécies sofrem modificações ao longo dos anos, tá? E vamos falar de um cientista naturalista, um dos primeiros a ter uma teoria evolucionista, Jean-Baptiste Lamarck, francês, que viveu lá por volta de 1700, 1800, ou seja, faz bastante tempo, né? Mas ele foi de muita importância. Tem algumas ideias que já foram provadas que não são verdades, mas tem a sua contribuição, né? Até para a gente chegar no que é verdadeiro, tá? O que pregava Lamarck? Lamarck é evolucionista, né? Então ele acreditava que as espécies sofriam modificações ao longo dos anos. Mas Lamarck acreditava em Deus. Lamarck acreditava que existia um Deus que criou as espécies, mas que ele permitiu que a natureza regesse suas próprias leis, que a natureza fizesse com que as espécies se modificassem ao longo dos anos. Tá? Então ele era sim transformista, evolucionista, acreditava em Deus também, mas ele acreditava que a natureza tinha suas próprias leis e modificava ao longo dos anos as espécies, tá?
Ele acreditava que as espécies, ao longo dos anos, tinham a tendência de se tornarem mais complexas. A cada ano que passava, ao longo dos anos, as espécies tinham a tendência de se tornarem mais complexas, tá? De se modificarem. E ele acreditava numa ideia assim, a seguinte ideia, a gente usa o termo uso e desuso, né? O que é a lei do uso e desuso? A lei de que um órgão em determinada espécie podia aumentar de tamanho, podia crescer mais que outro órgão, de tanto essa espécie usar esse órgão. Ela usava tanto determinado órgão que ele crescia. Da mesma forma que quando uma espécie não usava muito determinado órgão, ou usava quase nada, ele atrofiava, ou ele desaparecia mesmo. Essa é a lei do uso e desuso. Olha lá, o uso aumentava determinado órgão e o desuso fazia com que esse órgão se atrofiasse ou deixasse de existir nessa espécie, tá? De acordo com a necessidade, que é uma palavrinha muito usada quando a gente fala de Lamarck, de acordo com a necessidade, né, uma espécie sofria modificações. Dependendo do que ela precisava para viver, da necessidade para viver naquele local, ela poderia sofrer transformações. Então, quando a gente fala assim, ó, na complexibilidade das espécies, a complexibilidade é um termo muito usado também quando a gente fala sobre Lamarck, tá? As espécies tendem a se tornar mais complexas e a necessidade fazia com que elas sofressem modificações. A lei do uso e desuso também é muito usada quando a gente fala de Lamarck, tá? Não esqueça. E ele também acreditava que essas mudanças adquiridas ao longo dos anos eram transferidas, ou seja, eram passadas para os descendentes, a herança do adquirido, tá? O que é isso? Que as transformações adquiridas ao longo dos anos eram transmitidas aos descendentes. Hoje, com o estudo do DNA e da hereditariedade, a gente sabe que isso não é possível, tá? Que todas as características que a gente adquire ao longo dos anos não são passadas para os nossos descendentes. Não tem jeito, tá? A gente só passa as características que já estão no nosso DNA. Aquelas que a gente adquire ao longo dos anos, que o meio ambiente traz para a gente, né? Na verdade, a gente não transfere para os descendentes, tá? Mas Lamarck acreditava que sim. Agora, veio depois de Lamarck um segundo cientista, né? Um outro cientista, na verdade, que a gente vai falar agora, que também era evolucionista, também acreditava no transformismo, o naturalista inglês Charles Darwin. O que pregava Charles Darwin? Charles Darwin, né? Ele começou estudando medicina, vamos falar um pouquinho dele. Começou estudando medicina, largou a medicina para estudar as religiões, para estudar teologia, e depois ele abandonou a teologia também, depois que ele fez uma viagem que durou 5 anos a bordo de um navio. O navio, não sei se vocês vão se lembrar, o chamado navio Beagle, né? O Beagle, Darwin passou 5 anos a bordo desse navio, viajou o mundo inteiro coletando informações, estudando as espécies. Ele adquiriu muito conhecimento, ele classificou as espécies durante essa viagem. Ele estudou, estudou muitos fósseis, né, para poder chegar nas conclusões que ele chegou. Então, ele desenvolveu uma das maiores teorias evolucionistas até hoje, tá? Então, essa viagem é muito interessante, tá? Tem muita coisa legal da gente poder ver ali nessa viagem que ele fez, tem documentários e é muito legal, tá bom? O que pregava Darwin, então? Vamos falar um pouquinho disso. Darwin acreditava também que o ambiente tinha total influência nas transformações das espécies, mas, diferente de Lamarck, ele acreditava que o ambiente selecionava os mais aptos a viver naquele ambiente. Então, quando a gente fala de Darwin,
vem à mente a expressão seleção natural. O que prega a seleção natural? Que os mais aptos sobrevivam. Né? Aquele indivíduo apto a viver naquele ambiente era selecionado pelo ambiente a viver ali. E ele conseguiu dar continuidade à espécie. Tá? Então, eu vou usar, por exemplo, a gente não pode esquecer disso, tá? Que para Lamarck e para Darwin, o ambiente tem fator importantíssimo na transformação das espécies. Porém, a ideia lamarquista é uma, a ideia darwinista é outra. Então, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo clássico que a tia até abordou em sala de aula, com os 2/7. Eu vou voltar a dar esse exemplo, porque eu acho que ele é muito legal para vocês entenderem o que diferenciar Lamarck de Darwin, tá? Então, resumido, ó, Lamarck e Darwin, ambos evolucionistas, ambos acreditavam no transformismo, porém Lamarck tinha uma ideia e Darwin tinha outra. Ambos acreditavam que o ambiente favorecia as transformações, o ambiente fazia com que as espécies eram transformadas ao longo dos anos, porém, vou usar o exemplo das girafas. Vamos falar um pouquinho delas, né, para vocês poderem distinguir, diferenciar Lamarck de Darwin. Se a gente perguntasse para Lamarck, Senhor Lamarck, por que as girafas têm pescoços tão longos, né? Lamarck explicaria da seguinte maneira: olha, as girafas têm pescoços e patas muito longas pela necessidade, a palavrinha-chave, né? A necessidade de buscar os alimentos, as folhas das árvores eram tão altas que as girafas precisavam esticar muito seus pescoços, né? De tanto esticar esse pescoço, de tanto esticar as patas para alcançar as folhas lá em cima, elas usavam muito o pescoço. Olha o uso, né? Uso e desuso. Olha o uso desse pescoço. Elas forçavam para chegar até lá em cima. Para poder sobreviver, elas tinham que esticar o pescoço. E de tanto esticar esse pescoço cresceu. E as patas também. Olha essa ideia lamarquista, né? E aí, o que vocês acham, né? Hoje a gente sabe que isso não acontece, né? E ele acreditava que o pescoço de tanto esticar crescia muito e que essa característica era transmitida aos descendentes. Olha a herança do adquirido, né? Sendo falada de novo para vocês. Então, Lamarck acreditava que as girafas tinham pernas e pescoços longos por conta de tanto usar esse pescoço, de tanto esticar esse pescoço, tá? E Darwin, né? Como Darwin explica, vai, senhor Darwin, explica pra gente por que as girafas têm pescoços tão longos. Darwin explicaria assim: olha, existiam as girafas de pescoços curtos e as girafas de pescoços longos. Porém, o ambiente selecionou as girafas de pescoços longos, porque elas estavam aptas a viver naquele local. As girafinhas, tadinhas, de pescoço curtos, não sobreviviam ali. Elas não estavam aptas. Olha a seleção natural. De tanto, elas morriam. Elas não conseguiam sobreviver naquele local. Elas não alcançavam as folhas nos troncos mais altos das árvores. Aí elas morriam. Sobreviveram somente as girafas de pescoços longos. E aí elas deram continuidade às espécies, né? Só existiam as girafas de pescoço longo, porque as menores morriam. E aí isso foi dando continuidade, somente continuou existindo as girafas de pescoços longos. Percebem a diferença, tá? Eu quero muito que vocês diferenciem Lamarck de Darwin, nunca esquecendo que ambos eram evolucionistas e ambos acreditavam que o ambiente fazia essas modificações nas espécies, porém, um de uma maneira e o outro de outra. As palavrinhas chaves para diferenciar ambos, tá? Quando a gente fala de herança do adquirido, uso e desuso, a complexibilidade, necessidade, essas palavrinhas são muito lamarquistas, tá? Agora, quando a gente fala de seleção natural, a primeira coisa que tem que vir à mente é Darwin. O primeiro, né, que tem que vir à mente é Darwin. Darwin
formou uma teoria muito importante para a ciência. Quando a gente estuda evolução, a gente tem que abordar muito o que Darwin trouxe para a gente, né? Então, é isso daí. Vai lá para a apostila, façam as tarefas desse módulo, que é exatamente sobre isso, tá? E eu vou passar a atividade no plural, espero ter ajudado aqui. Vou voltar a falar com vocês mais pra frente, tá bom? Beijinho!